Meus irmãos, boa noite. Que Deus te abençoe bastante. Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18. Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 18, versículo 18. Antes de lermos, é um texto bem conhecido do grande avanço missionário, da grande comissão, mas antes de lermos, eu queria que nós fizéssemos um exercício para nós imaginarmos uma situação que vai facilitar o entendimento do texto e o que está acontecendo, com um objetivo. Porque muitas vezes a gente fala da grande proclamação nos versículos da grande comissão nos versículos 19 e 20, e a gente esquece do versículo 18, onde está escrito que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas olha só, em 2022, teremos a Copa no Catar, certo? E esperamos que a nossa seleção possa chegar até a Copa no Catar. 4 anos treinando, montando o time, para então chegar à Copa no Catar. Chegou o dia, imagina o dia de estreia, primeiro jogo do Brasil. Está o time inteiro no vestiário, então o técnico Tite reúne todo o time ali no vestiário e ele vai para a preleção antes do jogo, com todo o time, é a estreia do Brasil, estão todos nervosos, e então o técnico Tite vai para a preleção e ele diz o seguinte: ide, portanto, jogai no 4-2-3-1, com Gustavo no ataque, imagina, obedecendo todo o nosso treinamento dos últimos anos, e eis que estarei com vocês até a final. É o que o Tite vai falar para os irmãos naquele dia. Para os irmãos não, para os jogadores. Só que para o Tite chegar naquele dia e poder falar para eles: vão lá, joguem, cumpram tudo aquilo que nós treinamos. 4 anos se passaram. Exaustivo treinamento, montagem de time, escolhendo jogadores, para então chegar naquele momento ele dar a preleção e poder falar: podem ir e jogar agora. Guardadas as devidas proporções, a ideia é a grande proclamação da autoridade de Cristo é a base para a grande comissão. Ou seja, antes de existir uma missão, deve existir uma mensagem. Antes de existir a evangelização, deve existir o evangelho precede a evangelização. Por isso nós não podemos esquecer do que está escrito no verso 18. Da mesma forma que um time não pode ir a campo sem antes treinar, da mesma forma Jesus Cristo não enviou a sua igreja sem antes existir o evangelho, sem antes existir a mensagem. Essa é a ideia. Trazendo os irmãos para o contexto, o que está acontecendo aqui, esse período da história da redenção é pós-ressurreição de Jesus e antes da ascensão. Jesus já tinha ressuscitado e por 40 dias ele apareceu a mais de 500 pessoas. E aqui é uma dessas situações, onde Jesus então aparece, dá a mensagem, nesse período da história da redenção. E essa é a mensagem que ele traz aos seus discípulos, aqueles 11 que ele chamou a Galileia para aguardarem ele no monte. A mensagem é a seguinte, acompanhe comigo por favor, Mateus capítulo 28, a partir do verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus abençoe o compartilhar da sua palavra. A ideia aqui, quando juntamos todos esses versos,
não é somente a grande comissão, mas é a grande proclamação da autoridade de Jesus, que é o fundamento da grande comissão. É o verso 18 como fundamento do que Jesus vem a dizer no verso 19 e no verso 20. E assim nós dividimos o texto. Primeiro falaremos dessa grande proclamação no verso 18, e depois então tiraremos 5 lições da grande comissão no verso 19 e no verso 20. Então, começando pelo verso 18. Vou ler de novo para os irmãos. Ali diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O que isso quer dizer? Que base é essa para a argumentação racional que vem logo em seguida? A ideia é que o Filho do Homem, ele recebe autoridade total, autoridade absoluta, autoridade universal de Deus Pai. E agora, uma nova era na história da redenção é inaugurada, onde o reino do Messias se expande a todas as nações. Com toda a autoridade. O reino do Messias agora ele é expandido a todas as nações. Aqui, provavelmente, nós temos uma alusão à visão de Daniel. Daniel, capítulo 7, verso 14, que diz o seguinte: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Portanto, meus irmãos, aquele que foi manifestado na carne, Jesus Cristo, ele foi levado à cruz, ele morreu segundo as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou também segundo as Escrituras. Ele e somente Ele possui autoridade total sobre tudo e sobre todos. Ele, somente Cristo, a autoridade dele é absoluta, a autoridade dele é universal, sobre tudo e sobre todos. É apenas Ele, aquele que veio e cumpriu e executou o plano redentor de Deus. Esse é o nosso Senhor. Esta é a grande proclamação da autoridade absoluta de Jesus, que dá base para tudo que vem a seguir, que dá o fundamento racional para o que Jesus vem agora falar aos seus discípulos, que é comumente chamado por nós de a grande comissão. O famoso: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse é o próximo verso. Então nós temos a grande proclamação no verso 18, que é o fundamento, e agora nós vamos para o verso 19 e 20, para os versículos 19 e 20, onde nós temos a grande comissão. Agora repare um detalhe, repare que o versículo 19 tem uma palavrinha ali, portanto. Não deixa o portanto de lado. Esse portanto significa que o que vai ser dito agora é uma conclusão, é uma sequência do que foi dito há pouco, do que foi dito anteriormente. Ou seja, novamente enfatizando isso para os irmãos, a grande proclamação da glória do Senhor, da autoridade de Jesus Cristo, é a base para a grande comissão. E agora nós tiramos 5 lições da grande comissão. São elas: quem é o comandante da grande comissão? Qual o mandamento da grande comissão? Qual a amplitude, a abrangência da grande comissão? Quais são as suas marcas? E qual é o conforto que nós temos com a grande comissão? E isso nós vamos agora ver os detalhes do texto e apontar esses 5 itens para os irmãos. Então, sobre a grande comissão, primeiro, quem é o comandante? A resposta é meio óbvia, né? Quem é o comandante da grande comissão? É o Senhor Jesus Cristo, aquele que cumpriu a missão redentora.
É Ele é o comandante. Nós cantamos agora há pouco, o seu reino às nações, sim, porque toda autoridade lhe foi dada. Ele é o comandante, por isso também nós cantamos. Existe uma música antiga que diz: o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Sim, você canta isso, porque Ele é o comandante, Ele é o general. É Ele quem comanda, é Ele quem comissionou, é por Ele, por Ele. Ele é o autor e consumador da fé, como diz o autor aos Hebreus, em Hebreus capítulo 12. É Ele, é Jesus Cristo. E ninguém vai nos resistir. E por conta dEle, a grande comissão, ela vai ter resultado positivo. Ela vai alcançar aquilo que ela foi designada. Porque a promessa do Messias, a promessa de redenção dada lá no início, logo após a queda, quando Deus falava com Satanás, na primeira menção do Evangelho na Bíblia, Gênesis capítulo 3, verso 14, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Sim, haverá vitória. Sim, nós vamos triunfar para a glória de Deus, porque o nosso comandante é Jesus Cristo. Ele é o comandante da grande comissão. Por conta disso, nós precisamos aplicar isso à nossa vida hoje. Pensa só, por que muitas vezes então, nós tentamos construir o nosso próprio reino? Por que muitas vezes nós pensamos que a vida gira em torno de nós, sendo que o reino é do Senhor? Nós acabamos de cantar, Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ele é o rei, o reino é dele, então o mundo ele não gira ao redor de nós. Pare de tentar construir o seu próprio reino e sirva ao Senhor, sirva somente a Ele. Ele é o rei e você é seu embaixador, você leva a mensagem do seu rei. Essa é a ideia. Para de determinar algumas coisas. Eu determino que isso vai acontecer, igual tem muita gente fazendo. Sai dessa. Quem determina, quem faz a regra do jogo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A gente obedece pela graça, com a ajuda do Espírito Santo. Então, meu irmão, a vida ela gira em torno de Jesus, Ele é o centro da nossa vida, e tudo orbita ao redor dEle. Se o seu umbigo tem sido o centro, tem alguma coisa errada. Nós não somos os comandantes, mas é o Senhor Jesus. Ele é o comandante da grande comissão. Essa é a primeira lição. Segundo, qual o mandamento que o comandante deu à sua grande comissão? O mandamento também é fácil, está explícito no texto. O mandamento é fazer discípulos. Esse é o objetivo, esse é o foco da grande comissão. O comandante disse: fazei discípulos. E aqui, só um parênteses, a gente precisa corrigir muitas vezes um erro de interpretação que muitos falam. O imperativo não é ide. O imperativo na língua original, no grego, que é uma palavrinha só, é um verbo somente, é fazei discípulos. O imperativo é fazei discípulos. Esse é o grande imperativo. Se formos parafrasear o que está escrito aqui, a ideia é: enquanto estiverem indo, façam discípulos. Enquanto estiverem indo, façam discípulos. Esse é o imperativo, façam discípulos. E o que é fazer discípulo? Como assim? Tá bom, entendi. Eu tenho que fazer discípulos. Mas o que é um discípulo? Chamar, treinar, ensinar pessoas a se comprometerem com Jesus, sendo seu Senhor e Mestre. Treinar pessoas com esse objetivo, para que elas entendam
avisar as pessoas do Evangelho para que elas entendam, compreendam que Jesus é seu Senhor e Mestre. Isso é fazer discípulos. O nosso projeto Isaías 55:11, ele nasceu há 3 anos. Se você for olhar no Instagram, está tudo junto assim, ó, Projeto IS 5511. Com base no que está escrito, obviamente, em Isaías 55:11. Que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa é a ideia. E qual o objetivo do nosso projeto? Nosso objetivo é treinar pastores e líderes nativos, que de outra forma não teriam acesso a um treinamento bíblico. Então nós treinamos para que eles possam replicar a mensagem em suas vilas, em suas aldeias, ao seu próprio povo. O irmão pode mudar a foto, por favor, e aí deixa essa foto atrás pelo restante da mensagem. A nossa ideia é, vai lá, treine aquelas pessoas, porque aquelas pessoas vão poder replicar a mensagem na sua própria língua, para o seu próprio povo. Nos últimos 2 anos, nós estivemos por 3 vezes no Malawi, num trabalho em parceria com a Assembleia de Deus. Nós treinamos 182 pastores na região de Blantyre, até o vale embaixo de Blantyre, na divisa com Moçambique. Nós recebíamos esses pastores, ministrávamos a eles, demos uma Bíblia para cada um deles, porque a Bíblia lá é algo muito escasso. Você tem a Bíblia aí no seu celular, você tem 200 Bíblias em casa, mas para eles é complicado. Essa aqui é a Bíblia que a gente dá para eles, e você pode ver na foto, que é a mesma Bíblia. É uma Bíblia na língua Chichewa. Nós demos mais de 300 Bíblias no Malawi nos últimos 2 anos, principalmente para pastores e líderes, porque muitos deles nem a Bíblia completa tinham. É duro ouvir isso, muito duro, mas é a realidade. Em maio, nós voltamos ao Malawi para uma sequência de mais 3 módulos, 3 viagens, agora com outro grupo de 50 a 60 pastores e líderes. Por exemplo, nessas últimas 3 viagens, nos 182 que nós treinamos, a mesma mensagem vai ser replicada para mais de 6.000 pessoas. Ou seja, é discípulo fazendo discípulo. E assim nós vamos trabalhando para o reino, não para o nosso, mas para o reino do nosso Senhor. Um testemunho, um dos pastores, exatamente nessa vila de Sampson, estivemos em final de outubro de 2017, um ano e meio atrás. No final do treinamento, um dos pastores, ele era pastor na região de Cholo, no Malawi. Ele pediu a palavra para dar um testemunho. E aquele pastor, um senhor de idade, ele agradeceu muito, porque alguns homens vieram do Brasil, porque eles eram como roupa suja, como uma teologia suja. E naqueles dias eles foram lavados. E agora eles poderiam pregar um evangelho de verdade, sem sincretismo, algo genuíno, algo bíblico, para o seu povo. Louvado seja o Senhor, louvado seja o nosso Deus. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Nós acabamos de ler, e nós todos concordamos. Qual o mandamento? Ide fazer discípulos, esse é o imperativo. Você crê que a Bíblia é inspirada a palavra de Deus? 2 Timóteo 3,16, você crê? Amém. Então, se ela é inspirada de Deus, isso garante a inerrância da Bíblia. Se ela é inspirada, ou seja, telpneusto, soprada pelo próprio Deus, ela não tem erros. Então isso aqui é verdade, certo? E isso aqui não é apenas uma narrativa, isso aqui é uma prescrição, isso é um mandamento. Não apenas para os discípulos da época, mas para a igreja de todos os tempos. Vocês concordam? Maravilha! Então, meu irmão, você vai e faça discípulos. Você acabou de dizer que você concorda. Então você vai lá e faz discípulos. Porque a partir do momento que você não estiver fazendo discípulos, você está em desacordo com aquilo que você acredita. Vá e pregue o Evangelho. Vá e comunique o Evangelho. Seja do outro lado da rua, seja no Malawi, seja em qualquer lugar do mundo. Fale de Cristo. Fale do Evangelho.
faça discípulos, porque é a ordem do comandante. E o seu mandamento foi fazer discípulos. Terceiro, já aprendemos que o comandante é Jesus. Já entendemos que o mandamento é fazer discípulo. Agora, qual a abrangência dessa mensagem? Também está explícito no texto. Em terceiro lugar, a abrangência, o alcance é universal, ou seja, todas as nações. É o reino do Senhor Jesus Cristo, agora inaugurando essa nova história da redenção a partir da sua vinda, alcançando todas as nações. Ou seja, quem deve ouvir? Onde eu vou buscar pessoas? Homens, mulheres, pessoas de todos os lugares, indistintamente. São essas as pessoas que devem ouvir. É para eles que você deve pregar. Para o leitor da época, porque o Evangelho de Mateus foi um evangelho escrito para os judeus. Por isso que nós temos trocentas citações do Antigo Testamento, mostrando que o Antigo Testamento se cumpre no Novo. Para o leitor da época isso aqui era um choque, porque agora seria espalhado não somente para os judeus, mas também para todos os gentios. Para você hoje, aqui em Pinheiros, aqui em São Paulo, em 2019, para a glória de Deus. Devia ser pregado a todos, e isso cumpre, o Messias cumpre aquilo que foi prometido em Gênesis capítulo 12, verso 3 a Abraão, que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Sim, todas, por conta do Messias. E como nós vamos fazer isso? Como nós vamos alcançar as nações? O próprio Cristo disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Testemunha aqui tem um detalhe importante. Testemunha no original é mártir. Não, mártir não é somente aquele que ouve e replica, mas mártir é aquele que está disposto a até morrer por aquela causa. Esse é o sentido de testemunha ali em Atos capítulo 1, verso 8. E nós recebemos o poder do Espírito, nós temos agora o Espírito que nos habilita a pregar e ir alcançar as nações, seja do outro lado da rua, seja no Malawi, seja em todo o mundo. Daqui 3 dias, na quinta-feira à tarde, eu estou indo à Tanzânia. Uns amigos muitas vezes confundem com aquele não é Tasmânia, é Tanzânia. Tanzânia é na África. Tasmânia é outro lugar lá na Oceania, bem longe. Nós vamos para a Tanzânia. Nós treinaremos 300 pessoas. 100 pessoas, 100 pastores e líderes na região de Gairo e 200 entre o povo Maasai. Semana que vem nós estaremos acampando lá no meio deles, no meio do mato, no meio da Tanzânia. Que Deus nos dê graça e nos livre de malária, que é para a glória dele. 230 Bíblias foram compradas, 200 na língua Swahili e 30 na língua Kimasai, porque nós acreditamos que a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Por isso nós vamos distribuir Bíblias. Nós recebemos aqueles pastores e líderes, nós pagamos toda a alimentação deles, porque eles têm que ser bem cuidados. Eles têm que se sentir amados por nós. É mostrar que nós temos coração e o Evangelho. Agora, você sabia que existem mais de 6.000 povos na terra, no mundo, que nunca ouviram falar do Evangelho? Segundo Ronaldo Lidório, 6.000. Você sabia que em pouco mais de 2.000 línguas ainda não tem sequer um versículo bíblico? Você sabia que 103 etnias indígenas nunca ouviram falar de Cristo somente no Brasil? É muita coisa. Mas é algo
Pensa só. A ordem foi dada há 2000 anos atrás. O mandamento foi dado há 2000 anos atrás, então isso é injustificável. Não tem justificativa. Não há justificativa. O comandante deu a ordem, fazei discípulos há 2000 anos. E esse tanto de gente ainda nunca ouviu falar de Jesus. Tem alguma coisa errada. Eu estive na Tailândia, trabalhando com a igreja de Penchai-Tong, em Mae, em agosto do ano passado. E um dos missionários ali que nos recebeu, eles trabalham com células de crianças nas vilas, porque é muito difícil alcançar o tailandês por conta do budismo. Um parêntese, meu irmão, budismo não é coisa zen, tá? É do capeta, é do diabo, não é coisa zen. Fecha parêntese. Eles chegaram numa das células com as crianças. Cadê as crianças? Não tinha uma. Nada. As ruas vazias, cadê aquela criançada? Nada. E o missionário me disse que eles foram embora, voltaram na semana seguinte. Aí a criançada estava lá, feliz. Aí eles perguntaram para uma das crianças, por que vocês não vieram na semana passada? É por causa do homem do saco. Que homem do saco? Aí eles foram entender que são pessoas de Mianmar, que fica ali ao norte da Tailândia, que vão à Tailândia raptar crianças para vendê-las como escravos. Cadê o povo? Cadê a grande comissão pregando o evangelho? A ordem foi dada há 2000 anos atrás. Onde nós estamos? O que nós temos feito? O comandante é Jesus. O mandamento, fazei discípulos. A abrangência, todas as nações. Quarto lugar agora. Quais são as marcas? O que caracteriza o fazer discípulos? Duas coisas. Os versículos dizem: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Duas coisas marcam, duas coisas caracterizam o fazer discípulos: batismo e ensino. O que é o batismo? O batismo é um dos sacramentos da nova aliança. É o sinal e selo da nossa união com Cristo. O outro sacramento é a ceia. E veja aqui um detalhe interessante. Veja que nome está no singular e não no plural. Porque é um Deus, 3 pessoas. Essa é a Trindade. E nós temos que batizar no nome do Pai, e no nome do Filho, e no nome do Espírito Santo. Trouxe um detalhezinho para os irmãos, isso aqui é um spinner. Guardadas as devidas proporções, me permitam usar para explicar a Trindade da forma que a gente tem explicado para pastores e líderes, na África e na Ásia. Um Deus. 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quer explicar a Trindade para o seu filho? Usa um spinner. Bem simples. Os pastores têm entendido. Aquelas pessoas humildes, as crianças nas vilas. Usa um spinner. Batismo é uma das marcas, é uma das características de fazer discípulos. E segundo, ensino. A ideia é ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. O que Jesus quis dizer para aquele povo judeu que estava ouvindo? Por que Mateus relata dessa forma? Porque é o seguinte, como eu disse anteriormente, todo o Antigo Testamento se cumpre no Novo.
Era uma sombra das coisas que haveriam de vir. E agora o novo que nós temos em nossas mãos, falam de Cristo. Então o Antigo Testamento falava de Cristo, falava do Messias que estava por vir. O Novo Testamento fala do Messias que já veio. Jesus, quando pegou aqueles dois lá no caminho de Emaús, Lucas 20, capítulo 24, versículo 27, disse, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Aí eu pergunto para os irmãos, quem é o herói da história? É Jesus. O herói da história é Jesus, é o nosso comandante, é o nosso general. Ele é o herói da história. E essa mensagem jamais se tornará obsoleta. Jamais. Utilizando o hino da mocidade presbiteriana, o mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. A mensagem, ela não muda. Nós não podemos torcer a Bíblia e distorcer a mensagem para ela se tornar adequada a qualquer cultura. Não! A mensagem é a mesma. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo a Escritura, e que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. Esse ensino jamais será obsoleto. E qual é a nossa obrigação? A nossa obrigação é pregar a palavra. Pregar a palavra. A gente deve ensinar as pessoas, como Paulo escreveu a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2, prega a palavra. E quando nós falamos em palavra, nós falamos em escritura. Você não pode pregar algo manco, só metade da história. Você tem que pregar algo por completo. Você tem que falar da criação, você tem que falar da queda, mas você tem que falar da redenção. Van Til tem uma frase fantástica sobre isso. Fantástica. Ele usa uma ilustração de um médico e de um paciente. E ele fala, seria muito rude um médico dizer ao seu paciente que ele precisa tomar um remédio bem forte, sem dizer a gravidade da sua doença. A ideia é, como que você chega para uma pessoa assim, Deus tem um grande plano para a tua vida, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, vem para Cristo. É aquelas coisas, aqueles clichês, entendeu? Que muitas vezes nem encontram base na Escritura, mas muitas vezes a gente chega assim para a pessoa, como? Você vai trazer o remédio sem explicar a doença? O homem está doente pelo pecado, sem a explicação, sem mostrar para ele que o mundo foi criado de forma perfeita, e o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. É necessário você dizer isso, você explicar a condição, porque se não explicar a condição pecaminosa do homem, para que ele precisa de um Salvador? E também de que adianta só explicar, oh coitado, você é um pecador, sem dar a solução. Fala dos dois. Fé e arrependimento. Marcos capítulo 1, verso 15, Atos capítulo 2, versículo 38. Fé e arrependimento. Fale tudo, prega a mensagem por completo e deixe o resto pelo Espírito Santo. Você já ouviu falar assim? Ah, fulano de tal é um grande ganhador de almas. Virou o Espírito Santo. Nossa, Billy Graham, tremendo ganhador de almas. Billy Graham não é o Espírito Santo. A gente prega, a gente expõe o Evangelho. Sabe quem que ganha almas? O Espírito Santo. Sabe quem que regenera? Sabe quem que justifica? Sabe quem que faz nascer de novo? Sabe quem que chama a pessoa, tira as escamas dos olhos e a faz crer em Jesus Cristo? O Espírito Santo. É Ele é o ganhador de almas. A gente prega, aí o resto é com Ele. E Ele sabe bem o que está fazendo. Fica tranquilo. Quem é o comandante? Jesus. Qual é o mandamento? Fazei discípulos.
Qual a abrangência da grande comissão? As nações. Quais são as marcas? Batismo e ensino. Por fim, o conforto. Qual é o conforto? A nossa esperança. Ele está conosco. Ele está conosco. Ele não abandonou o barco. Pulou do avião, falou, vocês estão sozinhos agora. Pulou do barco e disse, rema aí. Ele está conosco. E eis que estou convosco. Olha o detalhe. Todos os dias. Todos os dias. Até a consumação dos séculos. Todos os dias. Ele é a nossa esperança. Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é aquele que Isaías profetizou, Isaías capítulo 7, verso 14. Que a virgem daria luz a um filho, e ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Reiterado em Mateus capítulo 1, verso 23, versículo 23, a mesma coisa. Emanuel, Deus conosco, sim, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Isso tem que nos dar esperança, isso tem que nos confortar, isso tem que nos dar paz. Então, não importa se você vai pregar do outro lado da rua, para um drogado, para um necessitado, na sua casa, para os seus familiares, na universidade, ou lá na Tanzânia, semana que vem, no meio dos Maasai, cheio de mosquitinho da malária, olhando para você. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é a nossa esperança, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele fez o que fez, subiu aos céus, está sentado à direita do Senhor, e um dia voltará para julgar vivos e mortos. Quando então a criação que clama, quando então haverá um novo céu e uma nova terra. Ele é o nosso Senhor. Então vale a pena? Vale a pena fazer discípulos? Vale a pena se dedicar ao reino? Vale a pena? É uma pergunta para você. Vale a pena? Eu respondo com a última estrofe de Castelo Forte, do hino Castelo Forte, que diz: se tenho de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Vale a pena? Ah, se vale! Vale! No século XIX, um escocês chamado David Livingstone, teólogo, médico, deixou a Escócia e foi à África. Desbravou a África. Achou as cataratas de Vitória, desceu o rio Zambeze, chegou até Moçambique. Ele e sua esposa Maria Morfá. Em 1873, David Livingstone, aquele que foi o primeiro a levar e expandir o Evangelho de Jesus Cristo à África, espalhando a verdade, desbravando aquele lugar. Em 1873, encontraram ele do lado de sua cama. Morreu orando. Magro, desidratado, doente. As pessoas da tribo arrancaram seu coração, suas vísceras, e enterraram no Zâmbia. E hoje lá ainda existe um memorial. Se Deus permitir, um dia ainda quero visitar esse memorial no Zâmbia, onde estão as vísceras e o coração de David Livingstone. O seu corpo enrolado em algodão, colocado numa caixa, foi levado até a Inglaterra. E hoje, seu corpo, enrolado em algodão, colocado numa caixa, foi levado até a Inglaterra. E hoje, seu corpo, enrolado em algodão, colocado numa caixa, foi levado até a Inglaterra. E hoje, seu corpo, enrolado em algodão, colocado numa caixa, foi levado até a Inglaterra.
está na abadia de Westminster, mas seu coração está na África. Valeu a pena? Valeu. Hoje nós estamos lá, porque um dia David Livingstone deixou a Escócia e se meteu na África. Vale a pena? Vale. São 2000 anos. Há 2000 anos essa ordem foi dada. Temos ainda muito o que fazer até a volta do nosso Senhor. Finalizando. A grande proclamação da autoridade de Cristo, no verso 18, é o fundamento da grande comissão. E a grande comissão tem um comandante que é o Senhor Jesus. A grande comissão tem um mandamento: fazei discípulos. A grande comissão abrange todas as nações. A grande comissão possui algumas marcas: batismo, ensino. E a grande comissão, nela também há conforto, porque Jesus disse que estaria conosco até o fim. Nós temos um desafio, eu gostaria de te desafiar. Eu gostaria de te desafiar nessa noite. Deus tem um chamado para cada um de nós, é um chamado individual e intransferível, porque nós somos um corpo, e como membros do corpo, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Nós precisamos cumprir. Nós precisamos ralar. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos orar e pedir graça. E o que eu espero é que em nossa geração, Deus ainda possa levantar mais David Livingstones para a glória dele, para que o Evangelho se espalhe. Curve sua cabeça. Nós curvamos a nossa cabeça reconhecendo que Ele é o comandante. O Senhor é o nosso comandante. E eu gostaria de fazer um desafio para você. Você não vai precisar sair do seu lugar, mas se o Espírito Santo está mexendo com o teu coração, mexendo, está queimando, está ardendo da necessidade de fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar, eu tenho estado deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, e eu não quero mais. Se Deus falou com você, se você quiser ficar em pé, nós vamos orar. Nós vamos orar, porque se Deus falou contigo, você agora vai dizer: estou aqui, Senhor, conte comigo, para a tua glória. Ore, clame pelo Senhor nessa hora, diga a Ele o que está em teu coração, diga a Ele que você quer servi-lo mais e mais. E se você tem de perder família, bens, poder, e embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino, aleluia, Ele é o nosso Senhor. Agora, se você entrou aqui hoje também, e não conhece a Jesus Cristo, saiba, que todo aquele que confessar a Jesus como Senhor, e no seu coração acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Arrependa-se dos seus pecados, e creia em Jesus. Confesse os seus pecados agora, e tenha uma vida nova aos pés do comandante. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, eis-nos aqui, envia-nos, ó Deus, envia-nos a alcançar as nações, envia-nos a alcançar São Paulo, envia-nos a alcançar nossa família, envia-nos a alcançar a universidade onde estudamos, envia-nos, ó Deus, envia-nos. Estamos aqui para te obedecer. Tu és o nosso comandante.
e que tudo quanto fizermos seja para a Tua glória, para a Tua honra, para o louvor do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém.